Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo todos e todas. Estamos aqui em mais um VARcast. Eu sou o Daniel Salerno, sou o CIO da VAR. Estou aqui com o Valério, nosso Senior Staff de Inteligência Artificial. Ele é um dos nossos cabeças aqui da nossa área de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. E vai lá, Valério. E prazer pessoal, bora para um papo aí extremamente interessante sobre Generative AI, nova tecnologia do momento aqui. Legal. Bom, então acho que para a gente começar um pouquinho aqui, para nivelar o conhecimento de todos, colocar todo mundo na mesma página, fala um pouquinho para a gente do que é a IA generativa, né? Quais são os usos dela, mas vamos começar do fundamento, né? O que é a IA generativa que está todo mundo falando, tá nesse boom aí, todo o Brasil e todo o planeta, né? Todo o planeta, né? É interessante, né? AI generativa é um termo que ficou muito popular com o lançamento do ChatGPT, né? Em novembro de 2022. Já tem bastante tempo já, né? Mas esse termo ganhou, na verdade, notoriedade na comunidade científica e até na mídia em 2014, quando foi desenvolvido um modelo que hoje em dia não é muito mais comentado, que é chamado GANS, Generative Adversarial Network, que significa um modelo generativo capaz de gerar imagens extremamente fidedignas. Hoje a gente vê muitos modelos que são capazes de gerar imagens através de prompts. Essa tecnologia começou em 2014. E desde então, né, quando esse modelo ele conseguiu gerar essas imagens com capacidade que a gente consegue assimilar à capacidade de criatividade humana, a comunidade atribuiu o nome de AI generativa, né? Então, mas, né, hoje, depois do lançamento do ChatGPT, hoje se considera AI generativa chats, áudios. Na verdade, a definição de AI generativa ela é bastante aberta, mas você pode imaginar que um conceito que eu gosto bastante de usar, que AI generativa é todo tipo de modelo que ele possui algum conhecimento embarcado, né? Um conhecimento que ele já foi treinado, ele já tem alguma ideia do que ele está fazendo. Por exemplo, o ChatGPT hoje ele tem vários conhecimentos que você não precisa retreinar ele ou ensinar ele, né? Você pode perguntar que ele vai te responder. A maneira mais simples é imaginar modelos que já possuem algum tipo de conhecimento. Então são modelos que já são treinados, diferente um pouco do que a gente falava anteriormente com TensorFlow, PyTorch, né? Sim, Esses sim. modelos de machine learning mais tradicionais que, inclusive, hoje caiu um pouco no esquecimento, né? Ninguém fala muito Sim. hoje desses modelos, mas basicamente qual que é a diferença então desses modelos antigos que a gente tinha para desse modelo novo, né? Então do modelo Exato. antigo preditivo para esse modelo novo de generativo. Exato. Conforme eu comentei, esses modelos generativos, eu gosto muito de usar essa definição de ser modelos foundation models, né? Esses modelos fundamentais. Por quê? Porque eles são treinados com uma imensidade de dados. Na época do ChatGPT era treinado com terabytes de dados de texto, então ele era capaz de interpretar texto. Hoje já estamos vivendo em 2025 a era da multimodalidade, né? Onde que os modelos agora recebem áudio, texto, geram áudio, geram, além do texto, vídeos alguns. Então, quer dizer, esses modelos generativos são treinados com essas enormidades de quantidade de dados. Os tradicionais, que é usado o termo também AI preditiva, né? É aquele tipo de AI que o modelo não possuía um pré-conhecimento. Então, sempre tinha aquela história, né? O cientista de dados ia começar, cara, eu vou desenvolver um modelo para detectar, um dos nossos cases, né? Detectar defeitos em produtos, né? Ele precisaria primeiro escolher um modelo, né? É como você comentou o TensorFlow, né? TensorFlow é um framework para Deep Learning. Então, ele tinha que escolher uma arquitetura de modelo que fazia o trabalho de visão computacional. E ele tinha que ter uma base de dados sobre esses defeitos em equipamentos e treinar, né, onde que existe defeito, onde que não existe defeito. E esse modelo aprendia, extraía, né, esse conhecimento dessa base e conseguia classificar ou fazer outras tarefas de visão computacional usando essa base de dados. Só que qual era o problema? Né? O modelo era sempre limitado, ele sempre fazia só o que ele foi treinado. Se você, por exemplo, está treinando um modelo com defeitos e você coloca a imagem de um cachorro, não é estranho. Para quem é técnico, não é estranho, mas para quem não é, né, o modelo ele pode dizer que tem um defeito no cachorro. Faz sentido ter defeito no cachorro? Não faz. Mas é porque a tecnologia funcionava assim. Hoje, os modelos generativos já têm uma ideia de muitas coisas. Claro que ele não é especialista,
Quer dizer, um ChatGPT, um Gemini, ele não vai detectar com precisão os defeitos que você quer detectar. Só que uma ideia geral, o que é aquilo na imagem, qual elemento está naquela imagem, se é um produto, qual tipo de produto, ele consegue extrair. Então, essa é a grande diferença. Entendi. Então, o modelo generativo ele é quase um acelerador, né? Ele meio que a coisa já está pronta, mas não necessariamente ele é melhor. Isso é um cuidado muito interessante também. Então a gente pode dizer que o modelo generativo ele é mais generalista, Generalista, né? excelente. Mais macro. Sim. E os modelos, não vou chamar de antigos, né? Mas os modelos Os clássicos, né? Os clássicos, né? Os modelos clássicos, eles são mais específicos. Então a gente tem Isso. um modelo específico para previsão de demanda, um modelo específico Exato. para detecção de anomalias, enquanto Exato. o generativo, qualquer coisa que você colocar lá, ele vai tentar fazer, Sim. não de forma específica, mas vai ter algum tipo de resultado ali. Exato, exatamente. Essa é uma ideia legal de você entender. E existem prós e contras, né? De novo, AI generativa, ela tem um grande valor, né? Ela abriu portas para capacidades que ninguém imaginava que poderíamos ter nessas épocas, né? Mas, ainda assim, são modelos que possuem falhas, possuem limitações, e é interessante você entender as limitações de cada um. Acho que é um caso legal também de comentar, né? Que, por exemplo, AI generativa na área de health, ela tem um pouco de dificuldade de entrar nessa área. Por quê? Porque é uma área que precisa de muita segurança sobre aquela decisão. Quer dizer, se eu vou detectar, por exemplo, uma imagem de raio-x, se existe algum tipo de doença ou não, esses mercados são muito regulados, né? Então eu preciso que o modelo, além de dizer que tem ou não aquela doença, ele explique por que ele chegou naquilo. Modelos generativos entendem uma imagem de raio-x. Você consegue colocar lá no Gemini e falar, Gemini, classifique isso. Só que ele, como ele é um modelo geral, que ele foi treinado com toda a internet, né, com tudo que foi possível, ele pode palpitar alguma coisa, ele vai dizer talvez seja uma doença, talvez não, só que você não consegue explicar, primeiramente. E, de novo, ele não é especialista naquilo, né? Então, é possível você fazer um modelo de AI generativa classificar? Claro, tem vários, é o mesmo trabalho, né, de treinar uma base. Sim. Só que você entra em nuances que modelos generativos em geral não tem explicabilidade muito bem clara, né? É uma caixa preta, né? Então, o modelo generativo ele é treinado com fontes da internet, Sim. basicamente da internet, ou tem Sim. outras fontes que ele... O ChatGPT, por exemplo, que é um dos mais conhecidos aí, o Gemini. Basicamente, a fonte de conteúdo para treinamento deles é a própria internet. Sim, sim. E por quê, né? É curioso esse ponto mesmo, Salarno, porque a internet é muito vasta em termos de texto. Tem muito material humano, né? Texto escrito, artigos, livros. E é interessante também até um surgimento da tecnologia, um modelo muito famoso hoje em dia chamado Whisper, que é um modelo de speech to text, né? Converter fala para texto. Foi desenvolvido e é open source, criado pela OpenAI. Dizem que a OpenAI estava chegando num patamar de que não tinha mais texto suficiente para treinar esses modelos. Aí eles pensaram, cara, onde que eu posso extrair mais material? Que é transcrever YouTube, transcrever audiobooks, transcrever tudo que é material para texto, para continuar treinando esses modelos. Então, quer dizer, esses modelos consomem da internet. E é por isso que vemos hoje esses modelos. Primeiro, é por isso que começamos com modelos de texto. Agora estamos migrando para modelos que já entendem áudio. Já temos alguns exemplos bem interessantes. O próprio Gemini, OpenAI já possui suas API streamings, né? Você já consegue falar com esse modelo em real time, ele já consegue conversar com você. Uhum. Estamos caminhando agora para modelos que provavelmente já geram imagens, talvez gerar vídeos muito em breve. Mas, por exemplo, um off-topic aqui, né? Por que não avançamos tanto em robótica ainda? Porque não tem dado. Não tem tanto dado de robô andando na rua, dirigindo carro, fazendo essas coisas, porque não tem dado. Então a gente encontrou um caminho, que é a internet como a base para construir esses modelos e construir toda essa inteligência que a gente lida hoje, entendeu? Então, até voltando no case do raio-x, isso quer dizer que eu não tenho informações da internet suficientes para dizer que um raio-x específico de pulmão tem um diagnóstico de COVID, né? Eu teria que ter esses documentos, então eu entendo que essas informações elas estão muito mais em loco na base de dados dos laboratórios, dos hospitais,
mas realmente, fazendo uma análise rápida, realmente eu não vou conseguir encontrar na internet Perfeito. tão específico e tão assertivo de Exato. que um determinado raio-x ou uma análise laboratorial indica especificamente um diagnóstico de uma doença, até porque isso está dentro dos laboratórios, não está exposto assim na internet, né? Perfeito, Então, mano. até, por exemplo, peças de carro. Beleza, eu tenho lá as peças de carro, mas algum componente específico para eu prever algum tipo de manutenção, eu não tenho isso tão fácil na internet, né? Então, por isso que eu precisaria já de modelos específicos para fazer isso. Exato. Excelente analogia, porque tudo que é abundante, esses modelos que tiveram acesso a serem treinados, eles conseguem realizar muito bem o trabalho. Quer dizer, hoje, se você pega lá um artigo e coloca no ChatGPT e pede para ele sumarizar, independente aí da qualidade do sumarizar, ele vai fazer um bom trabalho, porque ele recebeu toneladas de áudio, texto, e já sumarizou, já recitou poema, já fez de Sim. tudo. Isso é muito abundante. Agora, um dado específico só vai estar naquele negócio, naquela empresa ou naquele grupo, né? naquele setor, né? Então não é algo que está disponível na internet. Então você vai precisar fazer um trabalho. É possível novamente aplicar GenAI nesses cenários, só que também existe aquele cuidado, né? Se faz sentido ou não, se vale a pena ou não. Como você comentou, modelos específicos já Entendi. fazem esse trabalho há décadas, né? E esses parâmetros que você diz, né, que foram treinados com trilhões, bilhões de parâmetros, é aquela, para quem é mais técnico aí do pessoal, né? A gente vê ali no modelo Llama, 8B, 8 bilhões de parâmetros. OpenAI, 4T, isso aí, então, quer dizer, a Essa é a quantidade ordem de de... parâmetros Isso, que ele é isso. treinado. Exatamente. Hoje a gente está lidando... Claro, os modelos privados não temos acesso à quantidade de parâmetros. Existem especulações, por exemplo, o GPT-4 existe a especulação que ele seja próximo de 1 tera de parâmetros, né? De parâmetros. E o Mini se especula, né, com muita certeza que é próximo de 8 bi parâmetros, porque ele é muito rápido, muito Eles não eficiente. abrem isso. Eles não abrem, porque isso é segredo industrial, né? O Entendi. tamanho do modelo. E existe até, falando para o pessoal mais técnico, né? Existe até a ideia que hoje já está caindo em desuso, tá? A gente começou a ver outros tipos de modelo, que quanto maior o modelo, mais inteligente ele era. Isso se sustentou Perfeito. até o GPT-4, até o GPT-4o, né? Que é o último. E aí chegou um ponto que não crescia mais, o modelo não ficava mais inteligente com mais dados. Por isso que a gente não vê falar mais do GPT-5. O que mudou? Mudou o paradigma. Agora a gente está falando de scaling time, né? Ou inference time, né? Quer dizer o quê? Uhum. Que agora o modelo, ao invés de ele ficar maior, ele pensa mais. Por isso você vê o O1, o O3, né? Que é os novos Sim. modelos, até o Gemini Flash Thinking, que ele faz? Você pede para ele fazer uma atividade, ele tem uma etapa que ele fica pensando. Então ele está gastando mais tokens pensando para te dar uma resposta mais elaborada. Encontraram esse caminho para conseguir continuar expandindo a capacidade desses modelos. Perfeito. E aí, agora, Valério, só fazendo um off-topic aqui também, né? Recentemente, a VAR tirou a primeira especialização de Generative AI da América Latina, então nós somos os primeiros aí da América Latina a tirar a especialização de GenAI do Google Cloud, e foi um processo bem difícil, né? Bem complexo, nós ficamos meses fazendo, eu participei disso, mas quem cabeçou aqui foi o Valério. Mas, Valério, conta um pouquinho pro pessoal um pouco dos cases que a gente fez ali dentro, né? Que foram cases especiais, aí, cases públicos que a gente tem divulgado na internet, também alguns cases privados, né? A gente tem aí segmento de energia, segmento de healthcare. Perfeito. Mas fala um pouquinho quais foram esses cases de Generative AI que a gente utilizou para nossa especialização. Excelente. Bom, já estamos trabalhando com Generative AI já tem mais de 2 anos já, né? Temos um produto interno nosso que foi desenvolvido usando o conceito de Generative AI, que é o HVoice, que usa técnicas para análise de ligações telefônicas, para transcrição de ligações também. Mas também, nesse quase 2 anos, trabalhamos com diferentes... muitos projetos lá, né? Eu vou citar aqui os principais, que são, a maioria são privados, mas também no final eu cito um público também, que foi extremamente interessante. Começa que um dos principais projetos que todos estão muito interessados são chatbots para atendimento interno da empresa, no caso. Que são chatbots que são generativos,
que usam uma palavra bastante usada nesse meio, que é RAG, né? Retrieval Augmented Generation. O que significa isso? Basicamente, você quer que aquele chatbot responda sobre o contexto da sua empresa. Imagina que você é uma empresa do setor de energia, você possui pilhas de documentos relacionados ao seu setor, relacionados à estratégia da Que empresa, não estão publicados na que internet. não estão públicos, está só no seu universo, isolado, esperado por uma VPN, bem organizados. E você quer que cada colaborador, ou um grupo de colaboradores, você pode ter um nível de acesso, consiga acessar facilmente essa informação. Eu quero saber se essa lei foi implementada há uns anos atrás, qual que é o detalhe dessa lei, como ela funciona. Você pode perguntar para esse chatbot e ele consegue buscar nessa base de conhecimento da sua empresa e te retornar. Então, muitas empresas nos procuram porque elas querem ganhar produtividade. Elas querem que... Perfeito. A dor, né? A dor de uma grande empresa, né? Existe muito conhecimento alocado em áreas e normalmente em pessoas. Mas você tem o desejo, né? O desejo é conseguir que esse conhecimento flua mais rápido. Eu quero saber, por exemplo, se eu tenho acesso, quais as informações do marketing daquela empresa, né? Se eu tenho acesso, eu posso saber quais são as informações de documentações. Pensando no meu... Vou puxar para o meu lado técnico aqui como desenvolvedor, né? Documentações. Cara, quem desenvolveu, qual era o contexto, qual é a documentação. Hoje, com essa tecnologia, eu posso perguntar e rapidamente eu já tenho um baseline, um nível de conhecimento básico sobre talvez uma tool, um software desenvolvido que tem uma documentação. Esse agente consegue me ajudar a explicar isso. E, de novo, não está público. É uma ferramenta de uma empresa em um setor específico. Esse é um case que é bastante comum. E há variações, né? Existe o chatbot, que a gente trabalha, a gente já implementa de diversas formas, tá? Aqui estou citando um exemplo bem simples. Mas também existe o portal cooperativo, né? Que você quer ter A gente gosta, né? Alguns clientes gostam muito da ideia de ter um portal do Google. Que eu gosto de ter um Google para a minha empresa. Eu quero entrar, eu quero buscar... Imagina buscar todas as apresentações da minha área e eu conseguir fazer uma busca precisa. Qual que é a informação do report do ano de 2023? Você consegue buscar hoje em dia com essa tecnologia. Então, é uma tecnologia que a gente implementou em diversas empresas, em diversos setores. Cada setor existe sua complexidade, mas a tecnologia em si é a mesma, né? A mesma estratégia. E isso falando de diversas clouds, né? A gente já trabalha, como a gente citou, né, Salarno? A gente é especialista em Google, a gente conhece tudo como implementar em Google, as melhores práticas, construir data lakes. E já implementamos diversas soluções dessa em Google Cloud, mas também em outras clouds, como Azure, AWS, Databricks também. Já implementamos algumas soluções que atendem essa necessidade. Ok? Perfeito. Então, pessoal, para quem tiver interesse, fica a dica aí. Quiser aumentar a produtividade da sua empresa e compartilhar, distribuir as informações com os colaboradores, só chamar a VAR que a gente resolve para você e vamos aumentar essa produtividade. Sim, sim, sim. E agora falando de outros cases um pouco diferentes, tá? Temos um contato muito próximo com o setor de energia. Trabalhamos em diversas empresas do setor de energia. E um projeto que eu tenho bastante orgulho é um projeto que foi focado usando AI generativa para auditoria de processos. A ideia era avaliar se o procedimento de segurança foi adequado ou não. Então, imagina você ter vídeos sendo produzidos por esses colaboradores em campo e esses vídeos precisam passar para uma área que vão avaliar se aquele colaborador em campo está realizando os procedimentos adequados. Se ele usou a roupa adequada, se ele usou os equipamentos de segurança adequados, se ele usou a corda de segurança. E, normalmente, né, é quase impossível essa área de editoria conseguir olhar todos os vídeos. Eu lembro de um número, uma das empresas me comentou que eram 20 mil casos por dia. Quer dizer, 20 mil vídeos de 5, 10 minutos ou mais, dependendo da complexidade do processo, do procedimento. E eram gravados vídeos e somente uma microparcela era avaliado. Qual foi aqui o grande case? Foi treinar um modelo capaz de auditar esses vídeos, entender na situação se aquele procedimento estava adequado, se a segurança foi atendida, né, os critérios de segurança foram feitos. Se não,
ele vai orientar a área de auditoria a avaliar aquele vídeo. É importante aqui, não estamos substituindo a área de auditoria. Estamos apoiando, suportando com tecnologia, né? Quer dizer, hoje eu consigo auditar 20 mil procedimentos e escolher quais aqueles que merecem a atenção de um humano para realmente entender se aquela situação realmente foi insegura e com isso orientar, treinar melhor os colaboradores. E, consequentemente, um ganho aqui não é só financeiro, mas é um ganho também de poder salvar vidas nessas situações, né? Já que esses colaboradores são expostos nas questões de insegurança. No caso aqui é um setor elétrico, que lida com a parte elétrica, pode ter algum risco de vida, né, nesse caso, né? Perfeito. Então, o que você está dizendo é que a gente criou esses GPTs para as próprias companhias, né? Exato. E a gente utilizou muitas técnicas de RAG, né? Exato. Então, RAG. o RAG, basicamente, é a técnica de eu especializar um modelo generativo, seja ele OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek, para fazer uma tarefa específica dentro do meu conteúdo específico da minha corporação. Isso é o RAG. Não é exatamente isso. Especializar dá muito a entender que você está atualizando aquele modelo. Na verdade, RAG, ele trabalha nesse contexto. No caso aqui, ele usa um termo que a gente usa na academia, que é Context Learning, né? O que significa? Ao invés de eu vou lá e ajustar meu modelo, a palavra que a gente usa muito é ajustar, né? Entendi. Que eu vou ajustar o meu Gemini para funcionar no meu conteúdo? Não. O Gemini continua igual. A diferença é que esse RAG, ele tem uma capacidade de buscar a informação de maneira semântica. Por exemplo, eu faço uma pergunta para o bot. Me fale sobre os relatórios de investimentos do ano passado. Ele vai buscar essas informações na base, de maneira semântica, colher todas as informações que possui, trazer para o modelo e adicionar o modelo. Então... Ele adiciona ou ele só pesquisa naquele conteúdo? Ele adiciona no sentido de que ele coloca junto no input, no prompt. Então, imagina de forma bem simples, o pessoal já está acostumado com prompt, essas coisas, né? Você lá no seu ChatGPT, você escreve, né, o que você quer. Aí, embaixo dele, você pode colocar o contexto, que são essa busca semântica que vem de algum lugar, uma ferramenta busca isso e traz. Uhum. E depois o modelo reflete sobre esses conhecimentos e te gera uma resposta. Então, na verdade, é um mecanismo. Por isso que o seu modelo consegue responder sobre a sua empresa. Porque antes dele te responder, um sistema buscou nesse banco, trouxe a informação relevante, te entregou e usou essa informação para te responder sobre o contexto. Por isso que é in context learning. Também existe o trabalho de você ajustar o modelo, fine tuning, né? Só que fine tuning é algo que depende de muito se é o seu caso de usar e pode ser muito custoso. E talvez a sua empresa não precise. Porque acho que é um ponto interessante falar disso, né? Fine tuning, ele é custoso e você precisa treinar seu modelo por algumas horas. Custa GPU, um monte de trabalho. Se a sua informação é muito viva, atualiza muito rápido, seria impossível você acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? Acompanhar o que está acontecendo na sua empresa. Então, esse paradigma de RAG é para tentar atualizar em real time a informação. Isso que é o brilhante. Perfeito. Quer dizer, se agora alguém escreveu um relatório, publicou, meu sistema colocou nesse banco e meu modelo teve acesso, ele consegue te responder agora o que aconteceu. Agora sobre aquele documento. E quando você fala banco, não é um banco tradicional, né? É um banco vetorizado, não, que a gente chama. Os famosos vector databases, né? Que são bancos que eles armazenam a informação de maneira semântica, não de maneira tradicional, né? Como a gente imagina, né? A gente imagina um BigQuery. São tabelas, que cada campinho tem o dado e você insere nesse campo. Aqui não, aqui você insere a representação daquela informação. É bem abstrato falar disso, né? Mas imagina que todo o seu texto, você consegue converter ele para uma representação numérica e você consegue armazenar isso no banco. Qual que é a vantagem? Ao invés de você buscar a palavra, você busca o contexto daquela palavra. Você está buscando... imagina uma situação de busca... Exemplo do Google, tá? O Google é um excelente exemplo de busca semântica. Os retornos das buscas do Google não são exatamente as palavras que você utiliza. Na verdade, é o sentido que você está procurando. E aí ele te retorna os sites que contêm aquela informação.
Então, basicamente, a gente está usando aqui um mecanismo que o Google mesmo criou há muito tempo atrás para ter um sistema que te atualiza a informação em tempo real, responda sobre a sua empresa em tempo real. Perfeito. Então, pessoal, a gente vê que não é assim tão simples ter um GPT próprio da empresa, né? Tem algumas fases complexas, toda uma questão de conteúdo que precisa existir. Mas, Valéria, agora fala um pouquinho para os nossos espectadores como que as empresas devem se planejar para iniciar uma implementação de IA generativa própria, né? Certo. Não estou falando do uso do GPT, do chat GPT, do Gemini, né, do Copilot na empresa. Isso daí acho que já está mais claro. Mas eu sou uma empresa e eu quero fazer o meu próprio GPT, o meu modelo generativo dentro da companhia, né? Como que as empresas devem se planejar? Excelente. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é o pessoal precisa respirar um pouco, né? A implementação de AI generativa, ela é como se fosse a implantação de qualquer projeto de TI, de qualquer projeto de tecnologia, que ela precisa ser pautada com muito entendimento do seu cenário e muito do retorno que você espera sobre aquilo. Então, normalmente, os casos que vemos que tivemos mais sucesso foram empresas que entenderam muito bem qual era o caso de uso. E, de novo, pessoal, não precisa reinventar a roda, tá? Existem vários reports. Temos reports do Google sobre AI generativa e user cases. Temos reports na McKinsey. Temos reports de vários lugares que indicam como que a IA generativa está ajudando os negócios, aonde está sendo implementada, aonde está tendo sucesso, aonde está tendo, vou dizer, menos sucesso, menos, não se adentrou tanto ainda. Então, use esses reportes para vocês terem um bom entendimento. E a recomendação aqui como especialista é: comece pelo mais fácil, comece pelo aquilo que vocês entendam, que muitas empresas já implementaram. Um exemplo que a gente está falando aqui é o nosso chatbot generativo, que vai responder sobre o seu conhecimento interno. Isso é uma tecnologia que já está se provando valor e é já muito implementada. Então, não existe nenhum fator desconhecido ou algo ainda que precisa ser validado, porque já se conhece, já sabe como implementar. Então, o primeiro ponto aqui é definir um caso de uso. Tá? Segundo ponto, aqui é importante, é alinhar a expectativa de negócio. Quer dizer, eu vou definir, por exemplo, eu quero melhorar a produtividade no meu time. Tudo bem? Sim. Você precisa entender como que você mede a produtividade do seu time. Porque se você não tem a ideia de KPIs ou o retorno do investimento, você pode chegar ao final de um projeto sem conseguir mensurar o retorno. E talvez com a falsa ilusão que não deu certo, mas na verdade está gerando retorno, seu time está mais produtivo, só que você não consegue medir. Então, ter claro mecanismos de como medir e ser realista também, né? Medir produtividade talvez leve meses, não semanas. Você consegue Sim. estar mais pautado com base numérica, né? Com o retorno daquele investimento, e com isso ganhar mais tração com projetos de AI generativa e AI de maneira geral. Acho que um terceiro tópico muito importante, que eu vejo que as empresas com maior sucesso estão fazendo isso muito bem. O ambiente, né, a organização, a governança do ambiente de dados foi pensada primeiro. Quer dizer, não adianta, pessoal, vocês imaginarem que AI generativa é uma bala de prata que vocês colocar no ambiente desorganizado, né, como a gente vê em algumas empresas, terá o resultado imediato. Na verdade, a IA generativa ou qualquer outra IA, ela está na ponta do seu processo. Se o seu ambiente não tem uma governança de dados, não tem um data lake organizado, não tem boas práticas, dificilmente você vai conseguir alavancar um projeto de AI generativa. Porque iremos esbarrar principalmente no problema de processo. Então, Sim. A prática é a mesma. Né? Aqui, né, na VAR, a gente é líder na parte de governança, implementação e estratégias de dados. Vemos que quando entramos no cliente e vemos esse cenário, já paramos e falamos: pessoal, entendo o desejo, entendo a necessidade de querer inovar, mas primeiro precisamos organizar. Sem uma boa prática de organização, cometeremos erros. Né? Cometeremos erros de segurança, de não conseguir
projeto alavancar porque ele está preso com problemas de qualidade de dados, com os dados não estão disponíveis quando é necessário. E isso aqui é, acho que um dos pilares importantíssimos, né? Perfeito. E acho que é isso que é interessante, pessoal. Contar com uma consultoria especializada como a VAR, quando estava pedindo Data Lake, né, então a gente ouvia muito, preciso implementar um Data Lake, preciso implementar um Data Lake. A gente já estava falando de Data Lake House, né, que foi um próximo conceito. Quando estava se falando de Generative AI, o Valério citou, qual o modelo que... o primeiro? GANs. Quando nem começou, 2014. nem existia ChatGPT, a gente já falava de GANs no nosso H-Voice, que é o nosso produto de Speech Analytics. Então, como que a gente usa LLM dentro de um produto que a gente havia criado. Então, sim, eu acho que esse é o ponto positivo de você contar com um parceiro estratégico como a VAR, especializada em dados e inteligência artificial. Mas eu gravei aqui um ponto, né? Que a gente tá falando muito de chatbot. Sim. E eu lembro que antes a gente desenvolvia chatbot, mas aquele chatbot mais tradicional, né? Sim. Chatbot mesmo. E agora a gente mudou de chatbot para agente conversacional, certo? Exato. Então a gente está substituindo o chatbot para agente conversacional. A gente às vezes chama também de chatbot generativo, Exato. né? Mas usualmente agora acho que ficou agora muito fixa essa palavra de agente conversacional, né? Sim. Então é isso mesmo, né? A gente está saindo de chatbot para um modelo mais inteligente, consegue conversar melhor. Essa é a grande magia da AI generativa, né? Esse chatbot tradicional, eu gosto muito de usar a palavra determinístico, né? Basicamente, esse chatbot ele era programado para identificar intenções e com isso ele era basicamente uma árvore. Se você... Nossa, eu trabalhei já com chatbot há muito tempo. Era incrível. Uma árvore de intenções, Era uma né? árvore de intenções com milhares de posições. Quero pagar boleto. Quero pagar boleto. Quero... Abrir uma reclamação. Abrir uma reclamação. E é claro que você nunca vai conseguir mapear 100% dos casos. E até a forma como a pessoa se elabora, né, a dificuldade dela, o que ela precisa, muitas vezes esse chatbot determinístico não conseguia lidar. Agora o generativo, ele tem uma capacidade de capturar muito melhor a intenção. Então ele consegue, hoje a gente tem vários casos, a gente implementa muito também a parte de chatbot generativo no atendimento, né, usando ferramentas como do Google, que são o Dialogflow, né, que ele é capaz de conseguir interpretar a situação e direcionar de maneira eficiente para o seu fluxo conversacional. A gente está falando aqui um fluxo agora conversacional, não uma árvore. Não é algo mais determinístico, é algo mais generativo, né? Quer dizer, ele consegue navegar pelaquela conversa, assim como nós humanos, né? Sim. Você está me perguntando, eu estou te respondendo. Não preciso seguir um fluxo linear. Eu posso voltar ou antecipar algumas etapas. Exato. Eu posso, por exemplo, muito comum, né? Eu já falo meu nome, meu CPF, meu RG e o modelo já captura isso. Sim. E já vai para a próxima etapa. Ele não é aquela etapa, fale primeiro o seu nome, fale depois seu documento. Ou seja, o tempo médio de atendimento de um agente conversacional ele é menor do que um chatbot tradicional. Sim, mas é porque ele é mais eficiente. Sim. Porque ele tem menos etapas. Se chatbot antigo, determinístico, né? Ele era muito mais lento, né, para você passar pelas etapas. E lembra, você ligando, né? A gente ligando para qualquer lugar, né, que tem esse chatbot, a experiência é lenta, né? Eu tenho que ouvir todas as opções da URA para selecionar qual que eu quero. Não, esse chatbot ele atende muito mais rápido, já encontra o problema. E hoje, voltando um pouquinho de novo, né, tá muito em alta o Retrieval Augmented Generation, né, ele já consegue responder até dúvidas que outras pessoas já tiveram. Você chega e fala, eu sou, sei lá, da seguradora, eu quero tirar uma dúvida. Meu seguro pode trocar a bateria do meu carro? Esses chatbots, e até em ligações, né, hoje esses sistemas conseguem falar com você também, conseguem te responder. Ele vai conseguir olhar lá para as perguntas do seu negócio e vai falar, sim, atendemos você, é só ligar para esse número ou só utilizar o aplicativo e você terá o seu serviço sendo executado. Então, quer dizer, olha o ganho de eficiência. Então, uma conversa pode alimentar outra, então, né? Exato, exatamente. Como se fosse um reinforcement learning? Ou... reinforcement learning é um paradigma um pouquinho diferente, mas tem a ver, assim, né, de certa forma, né? Perfeito. Você consegue trazer essas informações e tornar o seu modelo mais eficiente também. Beleza. Bom, acho que tem
depois desse nivelamento que a gente também fez de IA generativa, acho que é interessante a gente falar também quais são os tipos de IA generativa públicas, né? Aliás, privadas, mas liberadas Com publicamente para acesso, né? uso, que a gente tem, né? E qual que é a diferença entre elas? A gente tem o Gemini, tem o ChatGPT e agora veio no grande boom, né? Que fez as ações Da dos Estados Unidos NVIDIA. caírem, que é o DeepSeek. Sim. Então, fala um pouquinho pra gente quais são as principais IA generativas que a gente tem e qual que é a diferença, a grande diferença entre esse novo modelo de reasoning, né? Aí me corrija se eu estiver falando besteira, Perfeito, tá certo. do DeepSeek, que ele pensa antes de responder, para esse modelo mais tradicional, que, né, apesar de ser novo, agora já está vendo tradicional, hoje Sim. o mundo ele tá muito Tá muito rápido, rápido, né? né? A evolução Exatamente. tecnológica, então eu estou falando aqui de modelos padrão de machine learning, eu já tô dizendo que o ChatGPT já é um modelo tradicional o e o DeepSeek é um ChatGPT novo paradigma, hein? 3.5 já é velho, já esse modelo, né? É incrível, né? Sim, O mas modelo diga que aí. tem 2 anos. Então, hoje em dia, esses modelos públicos, né? Gemini, o GPT, tem também da Anthropic, né? O Claude, Anthropic. tem N outros. O próprio Llama, né? Que é um modelo Llama. open source da Meta, Inclusive né? a Meta falou que esse ano vai ser o ano do Llama, né? Sim, o o ano da Llama Meta. multimodal. Cara, é muita coisa. Eu sou um cara muito fascinado, eu leio e tem muita coisa saindo, tá? Só ontem eu tenho dois lançamentos incríveis que eu talvez até comente aqui rapidinho. Sim. Mas falando rapidamente, esses modelos principalmente são Large Language Models, né? LLMs, Large Language Models, que a OpenAI e GPT lidam com diversas tarefas. Se dizer que cada um é melhor que o outro, depende muito, tá? Se você olhar os benchmarks, todo dia um está sendo melhor que o outro, amanhã o outro está sendo melhor que o outro. O que eu gosto de dizer como especialista, você tem, na verdade, um conjunto de opções. É que nem você olhar hoje para a sua stack de tecnologia, tem vários databases, você concorda? Por exemplo, tem Sim. Postgre, MariaDB, MongoDB, se for um outro padrão de banco de dados. Como que você seleciona o modelo? Ou como você seleciona um database? Você tem que entender o seu caso de uso. De certa maneira, esses modelos, dependendo do que você vai fazer, todos atendem. O Gemini, o OpenAI atendem. A questão custo pode ser um valor interessante, a latência também pode ser um valor interessante. Você tem um sistema que precisa responder muito rápido. Chatbot, por exemplo, VoiceBot, por exemplo, precisa de uma velocidade muito grande, né? Eu teria que testar, então, tipo, por exemplo, eu tenho um objetivo, um problema específico. O ideal seria eu testar Sim. com o modelo da OpenAI, depois com o modelo do Google e ver que para esse problema específico, essa IA generativa me responde melhor. Exato, exato. É curioso, tá? Eu vou te dar um exemplo na prática mesmo. Temos no desenvolvimento, né, trabalhando com essa parte de IA generativa, sei lá, vou trabalhar como resolver algum problema usando agentes, por exemplo. Agentes, multi-agentes, swarm de agentes. O que é normalmente recomendado? Você testa cada modelo no problema que você quer resolver. Imagina, vou dar um exemplo bem simples, bem prático, tá? Um agente que vai pegar uma pergunta sua e converter ela em SQL. Text to SQL, né? Uhum. Você pode testar, normalmente recomendado, tá? Aqui que um especialista faz. Ele testa esses N modelos para entender qual que responde melhor. E aí ele mede, ele testa a resposta. Tem várias formas, né? Que isso é muito importante, tá? Evaluation é a parte mais importante. Quem é especialista técnico está muito mais focado em avaliar a performance do que o modelo em si. E então, a recomendação aqui é avaliar. E aí você comentou, né? Esse DeepSeek, né? Esse grande cara que apareceu aqui. O DeepSeek, ele está na mesma... Vou chamar no mesmo grupo que o Llama. São modelos open source, criados por empresas, que resolveram deixar público o modelo. O que é público o modelo? Eu, Valério, ou VAR, consegue fazer o download do modelo e usar na minha empresa, no meu ambiente, na minha VPC. Diferente da OpenAI, que eu preciso chamar a API, passar o token, Exato. pagar por isso. Exato. Quer dizer, é um trade-off. Você substitui a necessidade de enviar seus dados para esses provedores e você lida com a engenharia de lidar com esses modelos, né? Quer dizer, eu vou ter que rodar
um Llama, um DeepSeek local. Como que eu rodo? Local ou na sua própria nuvem, né? E hoje tem Sim. diversos serviços, né? Eu acho que é bom citar aqui que todas as clouds, eu vou citar a Google Cloud que eu tenho mais experiência, existe o Modern Garden, né? Que basicamente é um catálogo onde que você clica, escolhe o modelo que você quer usar e ele fica público para você. Público quer dizer, você tem acesso a utilizar. Modelo de IA generativa. E a generativa open source. Então quer dizer, você consegue usar um modelo open source que não está coletando seus dados para usar no seu serviço. E de novo, qual que é a vantagem disso? Você consegue ter uma grande variedade de opções. E se eventualmente você entender que faz sentido pegar esse modelo e ajustar para o meu domínio, você pode. Diferente de um modelo privado. Na verdade, o modelo privado você até consegue também, tá? Hoje em dia tem opções de você fazer fine tuning no Gemini, na OpenAI, só que ainda assim, seus dados estão do outro lado, né? Você não tem um controle absoluto desse dado. E quando eu mando essa informação para esses modelos Gemini e GPT, utilizando a API, eu tenho segurança de que a minha informação não vai ser compartilhada ou não vai ser utilizada para treino e depois disponibilizada para usuários finais, né? Sim, Porque por exemplo, esse é um que ponto o pessoal interessante. fica bem em dúvida, né? Sim. Tipo, legal, então eu vou fazer um GPT para minha empresa, vou usar OpenAI, mas e aí, os dados que eu estou passando depois vão ser utilizados para treino? Um usuário final como eu, que Salerno, eu tenho aqui o meu Gemini e meu GPT. Se eu perguntar alguma coisa da companhia, que o Valério, nesse exemplo, é uma companhia e imputa essas informações, elas vão aparecer para mim? Excelente ponto, Salerno. Acho que é legal ficar claro aqui. Não. Quando você trabalha com Google, quando você trabalha com OpenAI, eles deixam muito claro que a sua informação não é usada para treino. Por quê? Porque você está usando uma API privada, onde que eles dão garantia que essa informação não vai ser passada. Legal. Tá? Você tem aqui, no caso, o selo da empresa. O Google ele é muito respeitado nessa parte sobre como que ele usa, como ele gerencia informação. Só que tem um ponto interessante, tá? Eu estava no treinamento semana passada com um dos Google especialistas sobre uma tecnologia nova do Google chamada Agent Space, que ela comentou o seguinte, que se você usa o chat público, imagina o Salerno, vai lá e acessa o chat GPT público. Lá, seu dado está sendo usado para treino. Sim. Quer dizer, isso é muito importante para as empresas, se vocês reconhecem que seus colaboradores estão utilizando de maneira aberta dados, existe um risco aqui de vazar dados. O que é recomendado? Isso é muito importante. Utilizar dentro do ambiente de vocês. A recomendação principal é selecione a cloud que vocês melhor entendem que fazem sentido para vocês e orientem os colaboradores a utilizar os chats, utilizar a tecnologia de AI generativa dentro dessa cloud. Então, a ferramenta para utilizar o Gemini dentro da companhia é o Agent Space, né? Essa nova ferramenta. Qual que é a dúvida aqui, né? Como que eu coloco, então, o ChatGPT público, né? Que eu uso aqui normal, Gemini, dentro da minha empresa de forma privada? Certo. Existe essa funcionalidade de eu fazer um contrato com a OpenAI ou com o Google, né? Ou mesmo com a Meta, eu quero o meu ChatGPT, ou não, eu tenho que desenvolver isso? Não, você não precisa desenvolver. Todas as clouds elas te entregam já uma interface. Se você quiser utilizar o ambiente da cloud, por exemplo, o Google, que tem tipos de usuário, né? Existe o usuário mais técnico, que ele pode acessar o console do Google e navegar e utilizar o chat. Existe, no caso do Google, existe uma plataforma chamada AI Studio, que é também muito parecido com o ChatGPT, que você usa a cloud do Google, mas com essa interface. Ela também garante que os dados não serão disponíveis. AI Studio, então. AI por Studio. Trás está o Gemini. E por trás está o Gemini vinculado à sua conta no Google Cloud. Quer dizer, você está dentro daquelas garantias que o Google te entrega, isolado numa VPC, onde seus dados não são trocados e não são entregues para treinamento. Então, existem várias soluções. Da OpenAI tem também isso? Da OpenAI tem com o Azure e OpenAI. O Azure e OpenAI... entendi. Por isso que é interessante. Ele tem a mesma carinha ali de Sim. eu construir um
um agente ali. Sim, a mesma carinha. A mesma carinha. Que você consegue acessar, mas tudo dentro do ambiente da Azure, que te entrega a mesma condições, né, de controlar o acesso do seu dado. Perfeito. Isso falando para o usuário, vou dizer, mais técnico. Agora, quando você está indo para um usuário menos técnico, que talvez não acessa a cloud ou não acessa, existem soluções. Uma delas, que eu acabei de citar, eu estava fazendo um treinamento na semana passada, o Agent Space. O que o Agent Space te entrega? Ele, basicamente, é um sistema de agentes que ele é integrado aos seus dados, né, da sua empresa, assim como as soluções que a gente estava comentando, né? Uhum. Que ele te entrega uma carinha, a lá OpenAI, a lá ChatGPT, né? Que você consegue navegar pelos documentos, fazer pesquisa. Ele é uma ferramenta bem interessante E também você não pra precisa isso. carregar os documentos ou já tem os conectores prontos? Se foram conectados, se os dados estão conectados, por exemplo, SharePoint, plataformas que a Google já possui integradores, esses dados já estão disponíveis. Aí você consegue navegar e utilizar. Então, qual que seria então a diferença entre o AI Studio e o Agent Space? O AI Studio, ele é mais simples, no sentido que ele vai te entregar a interface do ChatGPT para você mandar inputs, né, prompts, e receber respostas. Trabalha com áudio, trabalha com vídeo. O Agent Space, ele tem mais ele está integrado mais na sua Mais empresa. user-friendly. Ele é mais user-friendly, ele é voltado para um público menos técnico, Perfeito. que está interessado em, eu gostaria de ter acesso a certas informações do setor tal. Se essa informação já está dentro dele, no ambiente, ele vai te entregar. Então ele é uma ferramenta mais user-friendly para um público menos técnico. Perfeito. Então, pessoal, fica o convite. Quiser conhecer mais sobre o Agent Space, até sobre o Azure OpenAI, tô com um cara aqui, especialista. Ó, oportunidade, hein? Se conectar com um dos maiores especialistas aí do Brasil. Então, mais uma dúvida aí, né? Quando não usar a IA generativa? Esse é um excelente ponto, você te pergunta. Não usar, primeiro, depende muito o risco acho que o risco é muito importante aqui, tá? AI generativa, ela possui limitações que ela precisa ser sempre considerada no seu cenário. Vou citar um exemplo aqui que é muito comum, né? Que as pessoas já falam bastante, alucinação. O que é Alucinação. O que é alucinação? É interessante isso, né? Alucinação é quando o modelo diz algo que não deveria estar dizendo. Sei lá, você pergunta sobre as ações da NVIDIA e ele retorna qualquer outra informação menos isso. Quer dizer, ele se perdeu, né? De uma Não maneira é nem a informação errada, é uma informação diferente do contexto que você pediu. Exato. E é interessante, essa palavra alucinação, eu sempre me perguntei, né? Por que alucinação, né? Essa palavra, esse termo alucinação veio da visão computacional, quando que os modelos, quando se treinava modelos para detectar objetos, ele detectava um objeto que não existia na imagem. Exemplo, eu quero criar um modelo que detecta canecas. Aí eu coloco uma imagem que não tem caneca. Ele anota um quadradinho dizendo que tem caneca. Quer dizer, em forma resumida, não entrar muito no técnico de ficar chato aqui, a alucinação é um modelo, ele começou a desviar do objetivo que ele foi solicitado. E é muito presente hoje em AI generativas esse tipo de alucinação, né? Quer dizer, você pede algo e ele retorna outra coisa. Então, quando é não recomendado? Não é recomendado quando você... Imagina, por exemplo, você quer um sistema de atendimento para sua empresa e você coloca uma AI generativa sem nenhum controle, né? Quer dizer, no sentido de... sem boas práticas para os seus clientes. Qual que é o grande perigo? Que essa AI, por exemplo, ela pode falar uma coisa que sua empresa é um serviço que você não tem. Ela pode falar um preço de um produto que está errado. Por quê? Porque essa AI, ela não foi programada ou ela não usou as boas práticas de construção de como implementar. Então é muito interessante. Não estou dizendo que não dá para fazer. Na verdade, os maiores cases de sucesso de AI generativa é atendimento. Só que você colocar a AI sem ter todo um acompanhamento de experts, né, que vão te ajudar a fazer direito, isso é um risco. Tá? É uma coisa que eu penso... Entendi. E na verdade existem vários cases, se você procurarem na internet, falhas de chats, por exemplo. Tem um caso muito famoso de uma companhia
de aviação que tinha um chatbot generativo e esse chatbot generativo vendeu passagens com um preço muito inferior ao preço real, porque ele alucinou no valor do preço. Entendi. Então, quando não é, de novo, quando não deve se usar AI generativa, primeiro, você deve usar com muita cautela, ter muito entendimento como você está usando, porque você pode gerar prejuízos, gerar problemas para sua marca. Isso acho que é um ponto importante. Outro, AI generativa em cenários onde são cenários extremamente regulados. Acho que um cenário que eu consigo imaginar aqui é o cenário de aprovação de crédito. Tá? Cenário extremamente regulado, cenário financeiro. AI generativa, até então, existem várias linhas de pesquisa, a gente não tem uma explicabilidade no modelo. Quer dizer, o modelo, ele olha para o Salerno e fala Salerno, idade tal, cargo tal, aprova ou não, ele vai dizer sim ou não. Quando um modelo generativo faz isso, entender o mecanismo que ele usou, o raciocínio que ele usou... Com base no quê, né? Que ele com base no isso. quê, é muito difícil tecnicamente. E é importante, tá? Não é porque o modelo escreveu o raciocínio que ele teve, significa que ele usou aquilo. Isso que eu ia falar, porque às vezes... não, nesses novos modelos agora de reasoning, ele explica qual que é a linha de pensamento dele. Mas ele não explica o que foi ensinado, né? Sim. O que ele usou para dar aquela resposta. Fatos, né? Fatos e dados. Sim, uma coisa é ele gerar uma sequência no texto, uma resposta bonitinha dizendo que ele pensou naquilo. Outra coisa é se realmente aquilo influenciou naquela resposta. Falando tecnicamente, não está associado. Então, na verdade, é um erro quando você pede para o modelo falar, me explique por que você gerou essa resposta. Ok, ele vai gerar uma resposta, que talvez seja até coerente. Mas não necessariamente ele usou aquela resposta para gerar a aprovação ou não do empréstimo, por exemplo. Por isso, não é recomendado usar modelo generativo nesse cenário. Por quê? Como eu não tenho explicabilidade, é muito melhor usar modelos... Vou chamar de machine learning clássico, né? Clássicos. É estranho falar, né? Os clássicos. Eu gosto dos clássicos. Clássicos. Esses modelos, eles são modelos que são muito mais explicáveis. Empresas que são extremamente reguladas preferem esses modelos, porque eu tenho muita garantia que a aprovação foi por causa dessa informação que o Salerno tem, por causa deste score e por causa disso. Eu consigo ter certeza do que o modelo como está tomando aquela decisão. Perfeito. Isso é extremamente importante. E eu particularmente, eu trabalhei bastante enquanto consultoria, né? Fazendo consultoria para entidades financeiras. E, particularmente, eu trabalhei com risco de crédito. E eu lembro que era, assim, a gente chamava lá de o book de variáveis, né? O book de variáveis, ele tinha mais de 1000 variáveis de entrada. Sim. Do Bacen, da conta. Agora a gente está falando de Open Finance, né? Então já seria mais uma fonte. Mas tudo aquilo, realmente, eu lembro que tinha que ter realmente bastante explicabilidade a respeito de como eu cheguei naquela concessão de crédito ou não, né? Então, também para modelos médicos, né? Tem alguns... Mas uma coisa que eu peguei você falando a gente... Falando dos clássicos, né? A gente ainda tem até que uma mesma pegada de desenvolvimento, né? Você comentou que a gente tem que avaliar os tipos de modelos para nossa problemática. Exato. No modelo clássico de machine learning, a gente também fazia essa avaliação, né? Qual é o meu melhor modelo que eu vou utilizar para fazer um demand forecast? Exato. Qual que é o melhor modelo para uma regressão linear, que eu acho que é o case mais básico aí. E hoje a gente continua com essa avaliação, a gente continua falando de explicabilidade, a gente continua falando de deploy em produção. Então, assim, o meu raio-x não é... A IA generativa, ela veio facilitar, mas o uso produtivo, o uso corporativo, ele ainda exige pessoas especializadas, com conhecimento especializado específico, para que seja feito de forma correta e que, consequentemente, traga uma assertividade, né? Exato. Eu vou dizer um número aqui, ser um número totalmente valéreo, mas eu acredito que 99% dos modelos de machine learning ainda são modelos clássicos. Demand forecasting, regressão linear, todos esses modelos estão lá e precisam estarem lá. E é interessante que a gente está vivendo uma era que esses modelos generativos podem utilizar modelos clássicos. Eu consigo construir um sistema que eu consigo usar os dois.
Por exemplo, Interessante. eu sei que o meu modelo generativo não consegue fazer uma previsão de demandas muito bem. Mas eu consigo usar o valor da previsão de demanda para escrever um relatório. Para usar essa informação que o modelo generativo pode trabalhar com alguma outra tarefa. Entendi. Gerar um relatório, avaliar algum cenário. É possível. Mas é interessante entender que, por mais que se fala muito de AI generativa, ainda existe um trabalho enorme que muita gente está trabalhando, que é os cientistas de dados analisando modelos, entendendo o que faz sentido ou não, explicando, e todos os engenheiros de machine learning garantindo que todos os modelos fiquem em pé, né? Que quando você acessa o Netflix, você tem a recomendação adequada para você, né? Sim. Então, esses são modelos clássicos, vou dizer clássicos novamente, né? Porque são todos modelos... Ótimo exemplo. E aí eu poderia, por exemplo, usar esse modelo clássico de recomendação para gerar um conteúdo para esse usuário, né? E aí eu estou combinando o modelo clássico de machine learning com o modelo de recomendação com o modelo generativo. Sim, sim. Então, quando a gente, até falando um pouco de dados, né? A gente tem um artigo publicado no nosso blog que ele diz que 86% das empresas, elas dizem que conseguiram aumentar a sua receita em até 6%. Um número aí, né? Exorbitante falando de aumento de receita. Sim, com certeza. Então, basicamente, a grande maioria desses 6% ele vem de um aumento de produtividade que a IA generativa entrega, né? Produtividade, automação. A AI generativa é incrível com automação, né? Produtividade, automação. Sim, a gente até conversou recentemente, né, sobre RPA, né? Acho que o RPA tá se mudando muito, né? Hoje, para uma IA generativa, construir uma automação, analisar um relatório, extrair informações daquele documento PDF e com isso entregar valor naquele relatório, hoje é muito comum, né? Muito factível você construir sistemas com isso. Que sei lá, desde antes de 2012, talvez não era nem possível. Então, a automação de processos é um grande ganho que essas empresas conseguem ter, que provavelmente é associado com esses 6%. Outros relatórios da McKinsey diz 15%. Em certos setores, você consegue ter ganhos enormes, porque você deixa seus times mais eficientes, seus colaboradores mais eficientes, seus processos talvez mais robustos, no sentido que processos humanos tendem a ter falhas. Então, quando você automatiza, invariavelmente, é muito comum para nós, né? Quando a gente vai trabalhar com algum projeto de AI generativo de automação, a gente, primeiramente, analisa o processo daquela empresa. Porque para que ela automatize, eu preciso entender o meu processo. E só nessa parte você já tem um ganho enorme, né? Entender o que faz sentido naquele processo, o que não faz mais sentido, e com isso gerar retorno. Perfeito. Tem muitos vídeos hoje, né? O pessoal produz muitos vídeos a respeito de IA generativa, né? Hoje todo mundo é especialista de tudo, né? Mas como eu tô com um especialista de IA aqui, eu queria perguntar a respeito de uma informação que eu vi, né? Até sobre a diferença do DeepSeek com o ChatGPT, né? E ele comenta que a diferença é que o ChatGPT ele usou o poder de processamento para treinar aquela base de conhecimento, né? Aquele foundation model. E o DeepSeek, ele usa o poder computacional no momento que ele está pensando para responder. E é aí que vem o grande Chan, né? Que é o relatório que a China publica ali, que ela gastou cerca de 10 milhões, se não me fala a memória. Não me recordo se é 10 milhões, 30 milhões. É um 30 milhões, é um número muito baixo, né? O ChatGPT, o OpenAI gastou bilhões. Bilhões. Então, por que gastou? Porque o poder de processamento gasto nisso é no momento que eu faço a pergunta e aí ele fica pensando que, inclusive, dependendo da problemática que eu passar, você, por exemplo, que nem o Valério comentou, você tem eu peguei o DeepSeek e instalei aqui na minha infraestrutura. Se eu tiver uma problemática muito difícil de resolver, talvez o poder computacional onde eu coloquei esse DeepSeek não seria necessário, não seria o bastante para eu responder essa problemática, né? Porque o uso do poder computacional no DeepSeek ele é no momento que eu faço a pergunta e o uso do ChatGPT ele já foi feito lá atrás e por isso que a companhia OpenAI gastou bilhões. É verdade isso? É assim mesmo? Ou... na verdade, o paradigma é diferente, né? É interessante esse seu ponto. Existem duas classes de modelos. Existem os modelos GPT-4, que é aquele modelo que você joga uma resposta
faço uma pergunta, ele gera uma resposta. E existe o O1, que é um novo tipo de modelo da OpenAI, que se você coloca uma pergunta, ele gera um raciocínio e depois gera a resposta. O DeepSeek, ele está nesse grupo dos modelos que pensam antes de falar. É estranho ao mesmo tempo, né? Mas é curioso, né? Eles pensam antes de falar. O que a DeepSeek fez de incrível foi, primeiro, eles conseguiram treinar um modelo deste patamar com muito pouco recurso computacional comparado a esses grandes players, né? Como você comentou, a OpenAI gasta bilhões para conseguir treinar o GPT-4 e o 5, aparentemente, eles desistiram desse caminho, né? Eles estão optando por outro caminho agora. A DeepSeek, ela conseguiu via software, isso que é incrível. Eles estão, na verdade, essa semana, eles estão liberando vários projetos open source, mostrando o que eles desenvolveram para conseguir desenvolver o DeepSeek, né? Em termos de software, né? Melhorias. Então, eles desenvolveram vários detalhes que conseguiram treinar com um custo extremamente barato comparado e treinar um modelo de pensamento, um modelo que pensa antes de falar. E além disso, deixaram público. Quer dizer, o DeepSeek ele tem várias versões. O DeepSeek, se não me engano, R1, maior... né? R2, tem... o R1, se não me engano, ele tem... Se eu estou falando a memória, deve ter 600 bilhões de parâmetros. Esse modelo você não roda no seu computador. Seu Mac, se você abrir ele, você explode o seu Mac. Ele é um modelo que é usado usando grande infraestrutura. Esse não é um modelo que você usa, mas eles criaram, assim como o Llama faz, várias versões menores. Então tem um DeepSeek, se não me engano, que ele é 3 bilhões. Que eu consigo rodar no meu celular. Não vai ser rápido, mas eu consigo rodar no meu celular. Então, o que a China fez aqui, e na verdade não só a China, tá? A Alibaba, na verdade é aquela história, né? O Queen. Quem lança primeiro leva todos os créditos, né? Mas o Queen sai uma semana depois, que é o Queen Max. Que ele tem o mesmo patamar que o DeepSeek. Ele é igual em termos de performance. Igual, né? Entre muitas aspas, né? Ele tem as mesmas... Está muito bem colocado nos benchmarks. E ele tem os mesmos paradigmas, né? Ele consegue gerar muito resultado e ele é totalmente open source. E até falando aqui, quando nós na VAR trabalhamos com projetos de agents workflows, quando o cliente entende que é uma necessidade latente em ter os seus modelos próprios, a gente utiliza esses modelos open source, que geram resultados extremos e também economia. Porque, na verdade, você não depende de uma API privada, né? Você consegue ter um modelo open source trabalhando, que vai te gerar o resultado do seu, por exemplo, seu sistema de atendimento, seu chat ou o seu fluxo de automação. Então aí que é a diferença dos LLMs, que são os Large Language Models, e dos SLMs, que são Small Language Models. Small Language Model. E até então aproveitando... a gente tem que saber usar também quando usar um SLM e quando usar um LLM. Exato. Por isso que é muito interessante ter especialistas ou contar com consultorias, empresas que conseguem te ajudar a tomar essa decisão. Não necessariamente um Small Language Model irá realmente resolver todos os seus problemas. Na verdade, você precisa fazer vários trabalhos de ajuste, boas práticas para que ele funcione. E depende muito do projeto, né? Casos e casos. Mas sim, se você tem interesse e o seu caso há espaço para implementar, é um caminho interessante que já implementamos e vemos muitas empresas irem para esse caminho dos Small Language Models. E até um ponto interessante, ontem à noite, estava lendo um paper sobre a Microsoft também trabalha muito forte com open source, e ela liberou o Phi-4, que é um modelo Small Language Model. Ele não é tão mais small, né? Ele tem 5 bi, mas ele ainda é considerado small. MLM, né? Medium Language Model. E ele é multimodal. Eu fiquei impressionado, porque agora ele consegue lidar com texto, áudio, imagem e vídeo. Então, só para nivelar aqui, o multimodal é quando ele lida com várias modalidades. Né? Eu consigo lidar com texto e vídeo ao mesmo tempo, e o modelo interpreta e te responde. Perfeito. E isso é um modelo open source que foi liberado ontem. Até recentemente eu testei o ChatGPT para gerar imagem e gerar documentos, e realmente ele ainda não tá lá aquelas coisas, né? Sim. A parte de gerar, ele não é um modelo...
De novo. Gera, assim, eu fiquei tentando gerar um monte de imagem ali. Cada vez que eu falava para ele gerar uma imagem, ele não pegava a referência anterior e adicionava o que eu estava pedindo. Ele gera uma outra imagem, muito mais pautado na minha última instrução do que pegar o que eu já instruí, só modificar a partir da última imagem. Sim. Provavelmente você deve estar usando o GPT-4, né? Foi, GPT-4. Eu entendo que esse modelo ele consegue gerar. De novo, não dá para saber, tá? O que está acontecendo lá dentro da OpenAI. Sim. Mas em teoria ele está gerando essa imagem. Existe uma outra classe de modelos, que é os modelos chamados Diffusion Models, que é esses modelos que Midjourney, que você passa uma instrução e ele gera uma imagem. Esses modelos são melhores para isso. E até hoje existe também uma grande trend, né, no mundo sobre text to video, né? Que você descreve algo e um vídeo é gerado. Meio robótico, né? Mas é gerado. Meio robótico, né? Vamos ser realistas, né? Mas tem cenas que conseguem ser bem realistas, né? Quando não tem... Na verdade, a gente, né? Quando vê vídeos de pessoas, a gente cai naquele vale da estranheza, né? Porque a gente consegue reconhecer muito fácil que, não, isso daqui é... E hoje rola muitos vídeos, né? Eu vi até um vídeo do filho do Trump cantando no... Isso é muito engraçado. Do filho do Trump cantando no Ídolos lá dos Estados Unidos, eu não me lembro aqui o nome. Mas na hora que eu vi, eu falei, cara, será que é ele mesmo? Porque tava bem realista. Aí depois ele deu uma perdida ali. Aí você percebeu. E eu falei, pô, isso aí é IA, né? Mas hoje a gente tá num mundo que a gente... Estamos chegando no próximo, a não reconhecer o que é gerado pela IA e o que é, né? Mas isso é uma classe diferente de modelos, né? Um outro paradigma de modelos que tem essa capacidade de gerar, né, essas imagens ou vídeos. Não é um LLM. Não é um LLM. É uma IA generativa, mas não é LLM. É generativa, mas não é LLM. Perfeito. É um mundo enorme. É um mundo enorme, tem várias nuances, mas é interessante entender o que faz sentido para você. Eu quero um modelo que me gere imagens dos meus produtos. Ok, talvez existe tecnologia certa com a cloud correta, né? Talvez tenha certas clouds também tem serviço de gerar imagens, né? Perfeito. Que você consegue utilizar. Eu quero gerar essas imagens aqui usando essa cloud. Sim. O Google, por exemplo, tem, né, uma text to image, né, por exemplo. Então, e até puxando um gancho, né? Então, o que seria uma boa estratégia de dados para eu ter uma evolução em IA generativa, né? Porque a gente falou muito de ter dados, né? Então, ter dados de imagem, ter documentos, ter dados estruturados. A gente está falando muito de Data Lake House, né? Data Warehouse, whatever. Mas o que seria, então, uma boa estratégia para eu posso já começar com IA generativa? Eu sou uma empresa, eu não tenho um Data Lake muito bem estruturado, mas já quero fazer uma IA generativa. Seria um bom caminho ou eu preciso ter uma estratégia de dados concisa ali para que eu chegue numa assertividade, né? E numa expectativa correta? O que recomendamos, na verdade, é realmente ter a sua fundação bem feita, né? Quer dizer, ter seu dado organizado, ter seu data lake bem estruturado, conseguindo boas práticas de governança, irá potencializar o uso de AI generativa. Claro que você consegue iniciar com AI generativa, mas acho que é importante entender não adianta você começar e virar somente uma POC que morre depois de alguns meses. Você não vai entregar valor, você não vai atingir o sucesso. Para que a AI generativa chegue no seu full potential, né? Sim. Você precisa ter um ambiente propício a isso. E o ambiente propício a isso é um ambiente estruturado e organizado. Porque se você irá depender dessas informações, elas não podem... Um exemplo básico de engenharia de dados, né? O dado muda toda hora de formato de esquema, você nunca vai ter o dado atualizado corretamente. Logo, o modelo, se ele depende daquele dado, ele vai sempre oferecer uma informação errada. Então, pode parecer que não é necessário, mas quando você começa a integrar, você vê a dor em passando. A gente também trabalha com a ideia que muitas empresas iniciam essa jornada, não conseguem evoluir e nós entramos para apoiar, né, para modernizar. Né? O Salerno é o cara que já fez muito isso, né, com data lakes e tudo. A gente vê a dor, né? Quer dizer, o cliente chega a um momento que ele vê que ele não consegue andar, porque tá tudo travado, os dados deles estão ruins, os BIs não funcionam, né? Sim. E aí entra, não, peraí, pessoal, vamos organizar primeiro. E AI generativa é a mesma coisa. AI generativa só entrega valor na ponta,
mas para isso você precisa ter o seu ambiente organizado. Perfeito. Acho que isso também é um grande diferencial, né? Aqui na Vara a gente trabalha com squads multidisciplinares, então a gente não só coloca a IA generativa em uso, a gente faz uma estratégia de dados e inteligência artificial dentro da companhia. Então, desde lá de criar um data lake, ter esse data lake governado, ter uma estratégia de dados adequada à sua companhia e, por consequência, ter modelos, né, de machine learning e modelos generativos para que a gente consiga alavancar os negócios, né? Exato. E aí a gente também, né, queria convidar vocês aí para fazerem POCs, workshops, bootcamps. A gente tem demos aqui também. Tem uma série de demos que a gente consegue mostrar de detecção de EPIs, demos também, por exemplo, de cobrança, de agentes conversacionais, né? A gente fala muito disso também. Agora a gente está criando também um framework de multi-agentes, né? Então, onde a gente, inclusive, utiliza vários tipos de modelos entre SLM, LLM, Gemini, Llama, né? É uma arquitetura de multi-agentes que eles se conversam e trabalham entre si para que seja gerado um melhor resultado. Então, assim, é complexo, não é tão simples quanto isso que eu queria deixar a mensagem aí pro pessoal. Não é tão simples como colocam em vídeos, em tweets, né, em posts lá no LinkedIn. Eu participo muito dessas redes sociais nessa parte de tecnologia e eu vejo que o pessoal traz uma simplicidade que realmente ela tá mais simples hoje, mas não é tão simples implementar num modelo corporativo. Exato. Eu usar aqui no meu computador, isso aí é fácil, né? Todo mundo usa no celular, fala com o seu GPT, mas implementar de modo corporativo, com responsabilidade, né? Exato. E inclusive na VAR nós temos treinamentos de IA com responsabilidade, Exato. Né? Responsible AI. Então, todo o nosso time de machine learning, de IA, ele é treinado dentro dos nossos treinamentos de responsabilidade, né? Então a gente não só faz por fazer, né? A gente trabalha também conceito de LGPD, conceito de governança, privacidade, né? Exato. Uma série de fatores aí. Até comentando sobre isso, né? A nossa especialização, a especialização de Generative AI, que fomos a primeira empresa da América Latina a tirar, uma da parte crucial e mais complexa, uma das, né? Acho que toda a especialização, né, como o Salerno comentou, né, foram meses trabalhando nela, é a parte onde que apresentamos toda a nossa estrutura para que treinamos nosso time com boas práticas de AI responsável, né? O Google ele possui um framework, né, Responsible AI, que orienta como utilizar modelos clássicos, né? Qual que é boas práticas, como utilizar, e também AI generativa, porque AI generativa precisa ter muita responsabilidade de como utilizar ela. Muitas técnicas são necessárias para garantir que seu modelo não alucine, que ele mantenha respondendo o que você precisa, não saia falando outra coisa, que ele não fale de uma outra marca que não seja sua. Quer dizer, isso são boas práticas. E nós treinamos e temos treinamento com o Google e outros parceiros também, né? Semanalmente para entender todas essas técnicas e aplicar no nosso dia a dia, em nossos projetos. Perfeito. Porque o desafio é esse, né? Talvez implementar, talvez até é mais fácil. Hoje em dia muitas pessoas conseguem ter um valor ou ter uma ideia de algum produto muito fácil. Mas colocar produtivo de maneira responsável, estruturada e escalável, aí precisa de expertise. E obtém no ROI, né? E então, obtendo tem retorno. Que ter KPIs, tem que ter valores para a gente ir atrás desses valores, desses indicadores. E também a gente tem um modelo bem legal de squad generativa. Sim. Então a gente, primeiramente, a gente vai dentro do seu negócio, determinadas áreas de negócio, entende a problemática, entende as dores que tem lá dentro, né? Oportunidades de aumento de produtividade, de automação. E a gente faz esse trabalho em conjunto com a área de negócio para que a gente crie esses modelos generativos para cada uma das áreas de negócio. Então, não só implementamos a IA generativa, mas a gente entende a dor, entende o problema de negócio, para que então a gente implemente a IA generativa correta, né? Exato, que faz sentido. A infraestrutura correta, o modelo correto e a resposta correta. Exato. É legal desse time de squad, né, que eu tenho bastante orgulho, porque ele é um time multidisciplinar, né, com pessoas que conseguem se comunicar tanto tecnicamente
como em linguagem de negócio, né? Que é um desafio na área tech, né? Eu gosto muito disso. Eu sou uma pessoa que gosta muito também de falar com os clientes, porque eu gosto de entender a dor e criar, e converter essa dor em uma solução tecnológica. Então temos um time focado nisso, um time com pessoas que conseguem navegar nesses dois mundos e implementar o que é necessário, não só implementar. Porque é muito fácil para nós, né? Vai chegar uma solução aqui, você quer isso? Beleza, implementa. Tá, mas qual que é o retorno? E aí depois o cliente toma um susto no final, né? A conta chegou, vê uma conta o modelo alucinando e fala, vocês implementaram aqui? Fala, não, implementou sem saber, implementou só por implementar, não fez o assessment correto, não utilizou as técnicas corretamente, garbage in, garbage out, né? Garbage in, garbage out. Acho que esse é o foco aí das nossas squads especializadas. Perfeito. Bom, pessoal, nosso podcast está chegando ao fim. Queria um pouco que vocês comentassem também aí, colocassem nos comentários qual que é o próximo conteúdo que vocês queriam ver. Sim. Dentro desse conteúdo de IA generativa, dos temas que a gente falou, tem algum tema que vocês queriam que a gente falasse mais, se aprofundasse mais nesse tema, né? E também deixar aí o convite para POCs, workshops, né? Projetos, squads, né? Venham conhecer nosso portfólio, a gente pode mostrar para vocês diversos cases, a gente tem muitos cases, muitos benchmarks, consegue colocar vocês também em contato com outros clientes para que eles possam passar a experiência, tanto de atendimento quanto de resultado, de inovação que a VAR vem trazendo. Então, não deixe de nos contatar. Queria agradecer aí também o Valério, nosso especialista. Legal, acho que foi pessoal. Um podcast aqui enriquecedor, tanto para vocês quanto para mim também. Cada podcast que eu faço é um pouco do que eu aprendo aqui. É uma experiência, né? Uma experiência, né? Muito legal. Sim. E obrigado a todos. Forte abraço. Forte abraço, pessoal. Obrigado.